Paulo. E agora até para conversar com o repórter ele está solto. Legal, tá bem. Ali na entrevista ele estava um pouco mais sério e tal, mas a gente viu ali nas imagens, nos bastidores do São Paulo, que é uma figuraça, um cara engraçado, solto. E uma das histórias legais do futebol, né? Talvez se a gente perguntar para o Reinaldo hoje, ele pudesse dizer, eu preferia que não tivesse passado por tudo isso. Eu gostaria que na minha primeira passagem no São Paulo, eu já tivesse arrebentado. Agora, tudo que ele passou, ele foi muito cornetado, ele não teve uma boa passagem, não apresentou o futebol que se esperava dele na primeira passagem pelo São Paulo, aí teve que sair emprestado, passou pela Ponte Preta, pela Chapecoense, jogou muito bem e aí voltou agora num time, isso ajuda muito também, num time do São Paulo muito mais acertado, é um time que está lutando pelo título, tem chance de ser campeão e o Reinaldo está apresentando o futebol que sempre se esperou dele no São Paulo. Então ele teve que passar por umas dificuldades, teve que sair para voltar. Então é uma dessas histórias muito legais do futebol, né? E tudo isso que o Reinaldo está passando serve como lição para ele e para muitos jogadores. Verdade. Bom, tá bem o Reinaldo. Vamos fazer o seguinte, vamos agora até o centro de treinamento do São Paulo com o Fernando Caetano, que conversou com o Reinaldo e agora ao vivo traz informações pra gente aqui do Boa Tarde Fox. Olha que bacana o Caetano aí acompanhando a turma trabalhando e ele também, né? Tudo bem, Caetano? Boa tarde. Grande Preto, sempre um prazer participar com vocês do Boa Tarde Fox, ao lado do Gustavo Ribeirão, do Abel, de todos que nos acompanham. Pois é, estamos aqui em São Paulo, no CT da Barra Funda, preparação do São Paulo, início do trabalho aí, preparação para o jogo do próximo domingo contra o Fluminense. São Paulo que depois da última vitória domingo passado diante do Ceará, vitória apertada 1-0 no Morumbi lotado, ganhou aí um tempinho de folga e hoje então os jogadores se reapresentaram e estão começando essa preparação para o jogo contra o Fluminense mais uma vez no Morumbi. E olha, Preto, mais uma vez a expectativa de estádio cheio, mais de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente. Enfim, a torcida tricolor animada com esse momento da equipe na liderança do campeonato vai mais uma vez empurrar a equipe, empurrar o São Paulo para cima do Fluminense. São Paulo que para esse jogo tem desfalques importantes, hein, Preto? Nenê e Jusilei, dois jogadores importantes no meio-campo, e mais o atacante Everton. São 3 desfalques, 3 jogadores que o Diego Aguirre não poderá contar domingo contra o Fluminense. O Nenê e o Jusilei estão suspensos, o Everton também está suspenso, mas tem também um problema aí, um estiramento muscular na coxa, que vai tirar o Everton aí das próximas 3 semanas do São Paulo. Então é um desfalque importante e vocês viram aí na entrevista, né, o Reinaldo falando até da possibilidade dele entrar para substituir o Everton nessa função mais avançada pelo lado esquerdo. Outro problema aí, na verdade, esse não é desfalque, é dúvida ainda. O Hudson, que segue em recuperação das dores do joelho. O Hudson sentiu esse problema no empate contra o Paraná lá em Curitiba, aí ficou de fora da última vitória contra o Ceará. Expectativa é pela volta do Hudson domingo contra o Fluminense, mas como ele não apareceu no campo, não tem treinado, fica aí como dúvida. E o Lisieiro, Prieto, Abel e Ribeirão, que seria uma possibilidade, um substituto para o Hudson. O Lisieiro, ele está fora do Brasil, foi para a Itália, cuidar aí do passaporte italiano que ele está tirando. É isso aí, o Lisieiro atrás da cidadania italiana dele. Então foi dispensado desses 2 dias, o Lisieiro chega amanhã e aí então se integra à delegação do São Paulo. Aí a atividade aqui no CT da Barra Funda, se preparando então para o jogo de domingo contra o Fluminense. Como eu disse, o Lisieiro pode ser uma opção para a vaga aí do Hudson. Então a gente tá aqui, ó, Preto, só para terminar nosso boletim, mostrar algumas imagens, pedir para o Roger Ribeiro, aqui no campo estão os reservas trabalhando, treinando. O Igor Gomes, garoto da base, tem se destacado nessa atividade. A nossa produção aqui observou
que o Igor Gomes realmente tem ido muito bem aí nesse treino. Então a meninada aí do São Paulo, jogadores da base nessa atividade no campo, enquanto que os titulares estão no trabalho interno, na recuperação física, lá na academia aqui do Centro de Treinamento da Barra Funda. Então, enquanto os rivais, Prieto, o Palmeiras, o Corinthians, o Santos, preocupados com a Libertadores, São Paulo só está com o Brasileirão em disputa, então concentração total no Campeonato Nacional. São Paulo aproveitando aí a semana cheia para acertar o time para o jogo de domingo contra o Fluminense, Prieto. É verdade, o Agui chegou a dar 2 dias de folga aí para o elenco, né, titular, e tem uma semana inteira aí para se preparar para esse jogo clássico importante contra a equipe do Fluminense. Bom, a Eduarda Pessinati já está aqui no estúdio com a gente, Caetano, porque a gente vai tratar de um assunto agora que interessa diretamente para você, para os torcedores do São Paulo e do Fluminense, que é o próximo confronto, São Paulo e Fluminense no Morumbi. Então, por enquanto, eu te agradeço, mas você continua assistindo o Boa Tarde aí, porque é importante que ela vai falar para nós aqui, tá? Claro. Manda um abraço para a Eduarda Pessinati, então, Caetano. Um beijão para você, Duda. Um abraço para todos aí nos estúdios. Um beijo para a menina e um abraço para os meninos. Isso, assanhado. Obrigado, Caetano. Abraço. Cuidado para não levar bolada aí, pô. Tá bem atrás do gol, vai dar uma bolada, hein? Eduarda, tudo bem? Tudo bem. Legal. Boa Trouxe tarde. boas notícias do Pedro. Qual é a realidade da lesão do centroavante que estava na seleção brasileira e foi cortado, né? Não, a notícia não é